Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje então a gente vai falar por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar a arte abstrata, em gostar da arte abstrata. Mas mais do que gostar, realmente aceitar e aceitar que isso é arte de verdade. Porque muita gente, eu já disse isso muitas vezes aqui no canal, eu já ouvi isso sobre a minha própria obra artística, né? Porque eu também sou artista, já fiz muita obra abstrata, já ouvi muito então, meu sobrinho de 5 anos poderia ter feito isso. Mas a gente já viu, por exemplo, em outros vídeos aqui no canal, que não é bem assim, é um pouquinho mais complicado que isso. Mas o que acontece é que é difícil para as pessoas assimilar a arte contemporânea e a arte moderna também, a partir dos movimentos que surgiram ali no início do século XX. Então, por exemplo, o expressionismo, o cubismo, etc. E dentre eles está também o abstracionismo. A arte abstrata surgiu ali no início do século XX. E o que acontece é que justamente essa mudança, essa passagem da arte figurativa, né, que você tem figuras, você tem coisas que você reconhece aí do mundo, você tem, sei lá, uma mulher, você tem uma jarra, você tem uma cena, né, da vida cotidiana, você tem uma paisagem, você tem um animal, sei lá, qualquer coisa, mas que são figuras que você reconhece aí do mundo real. Isso é arte figurativa, então, que é muito mais fácil das pessoas assimilarem, justamente porque tem coisas ali que eles identificam. E daí as pessoas gostam muito de falar, nossa, que bem pintado. Mesma coisa se é uma escultura, nossa, que bem esculpido, não sei o que. Nossa, é muito difícil fazer isso. E acabam não levando em conta outros pontos, além da representação perfeita dessa realidade que está se mostrando ali naquela obra. E o que acontece justamente com a arte moderna e contemporânea, sobretudo com a contemporânea, que a arte passou para uma coisa completamente diferente do que ela estava antes. Se a gente for pensar no surgimento aí da abstração, por exemplo, em menos de 50 anos, a arte mudou muito. O que se fazia ali um pouco antes dos impressionistas e depois o que o Picasso vai fazer no início do século XX, ou a abstração no início do século XX, é completamente diferente. Então essa evolução foi muito rápida. Então talvez esse seja um dos motivos pelos quais as pessoas ainda têm dificuldade de assimilar tudo isso, porque a arte abstrata surgiu há mais de 100 anos. Mas se a gente pensar na história da arte como um todo, a arte surgiu aí há pelo menos 40 mil anos. Aí a gente teve toda uma série de movimentos aí da história da arte, mas até então todos esses movimentos, né, tirando decorações de pequenos objetos, coisas assim, era tudo figurativo, era tudo representando figuras, de maneira mais ou menos realista, mas representando figuras. Aí, de repente, aparece algo completamente diferente. Então, é mais difícil para as pessoas assimilarem tudo isso. E para as pessoas assimilarem essas obras nas quais a beleza ou a representação fiel do real não é tão importante. Ela pode até existir, mas ela não é o ponto principal. E essa história da representação fiel, então é muito mais fácil você encontrar uma estátua grega bonita do que uma obra dadaísta bonita. Isso é questão de gosto também, mas na maior parte das vezes é mais fácil das pessoas gostarem dessas obras figurativas que imitam a realidade muito bem. Porque elas acham então que o negócio é só a obra ser bonita e o artista ter uma habilidade técnica muito grande. Tipo, nossa, quase ninguém conseguiria fazer isso. O que não é verdade também, porque o que acontece é que aquela habilidade técnica do artista, ele pode ter um dom e tal, mas ela é também aprendida, tem um longo processo de aprendizagem, tem todo um treino. Alguém que desenha super bem, por exemplo, que imita o rosto das pessoas super bem em desenhos, a pessoa não começou do dia para a noite a fazer aquele tipo de desenho. Ela ficou muitas horas fazendo aquilo e foi se aperfeiçoando. Existem técnicas que ajudam a ficar mais fácil essa representação do real, fazer as proporções corretas, etc. Então essa questão da técnica, aos olhos do leigo, pode parecer uma coisa de outro mundo, mas não é necessariamente. E também tem toda essa história, né, de que a arte figurativa é mais fácil de assimilar, porque é muito mais que a gente já viu por aí. Então é mais fácil você entender ali o que você tá vendo. E a arte abstrata, muitas vezes, a arte
abstrata lírica, sobretudo, que não são formas geométricas, né, são borrões, riscos, etc. Elas lembram muito mais o que as crianças fazem quando fazem um desenho, quando fazem uma pintura ali, ou até outras pessoas marginalizadas, por exemplo, doentes mentais, que fazem às vezes obras interessantíssimas em hospitais psiquiátricos. Então, é muito mais fácil para as pessoas assimilarem algo com uma técnica que parece muito complexa, pelo menos parece, não necessariamente sempre é, e algo que remete ao mundo, né, que as pessoas conhecem, coisas que elas conhecem, né, pessoas, objetos, animais, paisagens, etc. Então é por isso que é muito mais fácil para as pessoas assimilarem tudo isso. E na arte contemporânea, os valores mudam e tem muito mais importância ao conceito, à ideia, ao artista fazer o espectador pensar do que ideias que eram importantes antes. Por exemplo, a representação realista, né, com as proporções corretas, com a imitação ali da realidade feita direitinho, as cores como elas são, né, não pinta, sei lá, a cara de uma mulher de verde, não é assim, porque não existe mulher com cara verde. Então mudou-se dessa arte que imita o mundo que a gente vê para uma arte muito mais subjetiva, muito mais mostrando o que o artista vê ou propondo reflexões, propondo ideias. Então, como isso foi muito rápido, as pessoas ficam meio perdidas. Talvez, então, no futuro, e tem-se uma vontade atualmente de, por exemplo, ensinar muito na escola, para as crianças, sobre arte moderna, sobre arte contemporânea. Então, talvez com o tempo, essa ideia, né, acabe mudando e as pessoas acabem aceitando e talvez até mais entendendo a arte abstrata, a arte moderna, a arte contemporânea. Porque o problema é justamente esse: entender por que isso existe, por que foi feito assim, e daí você entende, né, o contexto, e entendendo o contexto, daí tudo faz muito mais sentido. Então fica muito mais fácil das pessoas assimilarem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desta reflexão que propusemos aqui. E quem tiver comentários, opiniões sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Só não vai falar que arte abstrata parece de criança de 5 anos, que você esmagou o meu coraçãozinho. Então é isso, beijinhos e até a próxima!